a partir do versículo 11, já bem conhecido, culto da família. Vamos falar sobre família. Estou feliz, amém? Esse ano de 2014, eu vou fazer 14 anos de casado. E eu quero perguntar aos irmãos: quantos gostariam de ir no dia do meu casamento, do aniversário do meu casamento, e ir comigo numa churrascaria? E você não vai pagar nada, não vai pagar nada. Você vai se você vir domingo que vem lá na igreja. Amém? Brincadeiras, mas é sério. Se no meio de 100, cento e poucas pessoas nós não acharmos 12 para orar na casa do Senhor, estamos feios. Brincadeira, brincadeira. Amém? Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço disse ao seu pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se comoveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestir-lhe, e ponte-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhes o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo do pai, não estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. E ele lhe diz: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém? Pode se sentar aqui, em nome de Jesus. Essa noite eu quero falar
falar sobre herança. Quantos aqui têm herança? Ninguém aqui tem herança? Amém. Quem tem pai, quem tem mãe? Então você tem herança. Seja o cabrito que teu pai tiver, se o teu pai ou tua mãe morrer, o cabrito é teu. Seja um carro velho, se eles partirem desse mundo, o carro é seu. Mas todos nós temos uma herança. Você sabia que você é herança? Você tem herança e você é herança. Cristo te pagou, querido. Na oração do Getsemane, ele falou: Pai, não oro só por esses, pelos discípulos, mas por todos quantos vierem depois deles. Cristo já te via, Cristo já me via. Então nós somos herança de Cristo Jesus, amém? A herança ela pode ser tanto espiritual, como nós somos herança de Cristo, como ela pode ser financeira. Todos nós temos uma herança ou somos uma herança e vamos deixar uma herança. Então cabe a nós definirmos como nós vamos deixar essa herança, como nós vamos usufruir dessa herança, ou como nós vamos jogar fora essa herança. E na palavra do Senhor está dizendo muito isso daqui. O problema não é nós termos uma herança. O problema é, muitas vezes, ainda não é a hora dessa herança sermos dada, e nós queremos apressar esse recebimento, apressar o recebimento da herança. Vamos dizer assim, a Bíblia está mudando, a Bíblia se refere a um pai e dois filhos. Esse pai pode ser considerado Deus, e os filhos podemos ser nós, que estamos em mais uma coisa aqui. Mas a palavra está dizendo que o filho mais novo, ele chega perante o seu pai e fala: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E em momento nenhum, curioso é que o pai, simbolizando Deus, falou assim: pelo menos não mostra na minha filha, por que eu vou te dar herança? Filho, não é a hora de eu te dar herança. Filho, para que você quer essa herança? O que você vai fazer com ela? Filho? A Bíblia não fala que Deus falou para eles, ou que o pai falou isso para o filho, mas ele simplesmente repartiu a herança. E a Bíblia está dizendo que é uma parte de uma fazenda. Eu não sou fazendeiro, não tenho fazenda. Aqui em Londrina existem algumas fazendas, Mato Grosso é cheio de fazenda. Mas vamos fazer uma conta básica aqui: um pai e dois filhos, 3 pessoas. Quanto custaria uma fazenda hoje? Talvez você saiba quanto custa uma fazenda. Quanto custa uma fazenda média hoje de bom porte? 50 milhões de reais, amém? Divide por 3, 50 milhões de reais. 16 milhões e 666 para cada um. É muito dinheiro ou não é muito dinheiro? O que você faria hoje com 16 milhões de reais? Um exemplo básico de uma fazenda. Mas o interessante é que aquele jovem pegou a sua parte da herança, e a Bíblia diz que ele vai para longe. Qual a necessidade daquele jovem ir para longe do seu pai? Qual a necessidade dele querer repartir a herança? Será que ele estava entediado? Por que ir para longe do pai? Mas ele foi, a Bíblia não diz, ele diz simplesmente: Pai, dá a minha parte da herança. Então vamos contabilizar ficticiamente, dizendo, se fosse uma fazenda de 50 milhões, 16 milhões para cada filho e 16 para o pai. Mas o negócio é que o filho vai para uma terra distante. Penso eu, o que será que estava passando na cabeça do filho para querer sair debaixo de tudo que ele tinha, da herança que ele tinha, e querer gastar ela de uma forma dissoluta, de uma forma corrupta, de uma forma tola? O que movia o coração daquele jovem? Quando eu estou dizendo que nós estamos falando de um pai e 2 filhos, eu estou dizendo que nós estamos falando de Deus e estamos falando de nós. Todos nós temos uma herança.
Todos nós somos herança, todos nós vamos deixar herança. E muitas vezes alguns de nós falamos para Deus, talvez inconscientemente ou conscientemente, não estou falando de herança financeira, mas nós queremos falar: Deus, chegou a hora da minha herança. E Deus não vai muitas vezes falar: não, meu filho, não é a hora da sua herança. Ele vai deixar nós aprendermos na prática. Por quê? Qual foi o final daquele jovem? A Bíblia diz que passaram alguns dias, ele ajuntou tudo então que o pai lhe deu, e ele foi para uma terra longínqua. Se você estiver com a Bíblia aí, você vai ver aberta. Ele foi para uma terra longínqua e começou a viver dissolutamente. No final do versículo, quase no final, nós lemos que ele gastou com meretrizes, com festas, ou seja, ele viveu uma vida bagunçada. Ah, mas como assim? Eu não gasto meu dinheiro com meretrizes, eu não gasto meu dinheiro com homens de programa. Mas eu estou dizendo aqui, queridos, muitas vezes nós fazemos coisas, espiritualmente falando, que nós gastamos a nossa herança. E isso vai nos trazer uma consequência. Isso não vai alegrar o pai. Então aquele jovem vai para longe, parte para aquela terra e começa a viver na bagunça. Mas todo o dinheiro dessa herança, a do jovem acabou. Quantas pessoas que para obterem uma herança financeira fazem coisas que somente Deus sabe, ou seja, o ditado, só Deus sabe o que a pessoa é capaz para conseguir uma herança. Quantos filhos hoje matam o pai, noticiários de televisão, em busca da herança? Quantas pessoas jogam aí a Mega Sena e não sei o que lá mais, em várias sortes, esperando da noite para o dia que a sorte dela mude e ele venha deixar uma herança, fazer uma herança. Mas Deus é diferente, Deus vê diferente. Então aquele jovem parte para uma terra distante, gasta tudo, e aquilo ali acaba muito rápido. A Bíblia não diz em quanto tempo, mas a Bíblia diz que a herança acabou. Sabe o que quer dizer isso? Que eu quero dizer, eu vou dizer que muitas vezes eu tenho uma herança, eu sou uma herança, eu vou deixar uma herança. A minha vida é uma herança, o meu ministério é uma herança, a minha família é uma herança. E como eu estou cuidando da minha herança? Amém? É uma herança. E a herança desse jovem, queridos, acabou muito rápido, porque ele não soube cuidar da sua herança. Ele gastou, ele viveu dissolutamente. E o curioso é que a Bíblia está dizendo, ele mesmo depois disso, quando ele cai em si, ele fala assim: meu Deus, acabou o dinheiro, ele vai trabalhar, procura um emprego, ninguém quer dar um emprego para ele. Quando ele achou um emprego, mandaram ele cuidar de porcos. Não desmerecendo o trabalho, mas ele era filho de um fazendeiro. Ele era rico. Ele acabou de perder toda a sua herança, gastou dissolutamente. Isso quer dizer, queridos, que a Bíblia nos ensina: cuidar com quem está ao nosso lado. É o velho ditado: quando você tem dinheiro, você é cercado de amigos. Quando o seu dinheiro acaba, aí você vai ver realmente quem são os seus amigos. E isso aconteceu na vida daquele jovem. Então ele gastou toda a sua herança, viveu dissolutamente. Aí sobrou o quê? Eu tenho que trabalhar, quando que eu vou comer? Eu tenho que trabalhar, o que eu vou vestir? Então ele não voltou de imediato. Ele foi um homem daquela cidade mesmo e procurou emprego. A Bíblia diz que ninguém lhe dava nada, até que um homem falou: ó, vai cuidar dos porcos. Aí ele viu os porquinhos comendo. O que ele queria comer? Ele tinha fome, ele queria comer a comida dos porcos. Quem sabe entender, diga amém. Amém. Será que muitas vezes nós não estamos querendo comer a comida dos porcos? Será que nós não estamos querendo muitas vezes comer as bolotas que são passadas aos porcos? E estamos desfazendo da nossa herança? Herança que Cristo pagou o preço tão caro na cruz do Calvário, e muitas vezes nós queremos dar de mão beijada, de mão aberta. Então aquele jovem falou: eu tenho, não dá para ficar nessa situação. E ele cai em si.
Eu quero dizer que esse jovem ele cometeu um erro em querer tirar aquilo que ainda era de direito seu, mas na hora errada. E esse teve um momento que tudo aquilo ali seria dele, aquela parte seria dele. Mas para que atropelar as coisas? Muitas vezes nós, como cristãos, queremos atropelar a vontade de Deus. Deus não quer dessa forma, mas nós queremos. Deus, mas eu quero. Não, mas você não vai se dar bem, não é? Porque... Não, mas eu quero. Eu quero gastar a minha fazenda, eu quero gastar a minha parte da herança. Mas ainda que há uma parte boa, que aquele jovem cai em si. E é o que muitos de nós precisamos, cair em si. Porque aquele jovem não lembrou, falou, penso, meu Deus, como ele narrou. Quantos trabalhadores da minha casa têm a escassez de como passa fome? Amém? Amém. Amém, nada. Ele falou assim: quantos trabalhadores meu pai tem abundância de pão? E eu aqui agora pereço de fome. Ou seja, ele falou assim: eu vou me levantar e vou ter como meu pai. Eu vou falar para ele: pai, eu errei. Pai, eu pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas eu voltei. Quantos crentes hoje estão fazendo assim? Estão saindo da casa do Senhor, pegando a sua herança, e estão gastando dissolutamente. Missões mundiais não dá mais. Eu vou para a Assembleia de Deus. Da Assembleia de Deus aqui não dá mais para mim. Eu vou para a Batista Renovada. Batista Renovada já fica para trás. Eu vou para o Brasil para Cristo. E ainda se permanecesse, irmão, e essas igrejas ainda iriam. Mas muitas vezes nós vemos que lá na frente estão desviados. Gastaram a herança. E a primeira coisa, uma das primeiras coisas que o inimigo vai fazer é colocar a vergonha. Se eu e você, se essas pessoas não caírem em si, que nós estamos errando, que erraram, nós vamos, irmãos, comer as bolotas que os porcos não comeram. Espiritualmente eu estou falando isso. Ninguém vai comer uma comida de porcos, mas simboliza. O jovem comeu. Estou dizendo, espiritualmente, nós temos que deixar as bolotas dos porcos e comer o que? Abundância de pão que o Pai. Ele falou: vou me levantar. Ele tomou uma atitude, ele teve uma ação que gerou uma reação do pai dele. A Bíblia não fala, mas talvez ele falou: vou me levantar, vou falar para o meu pai que eu não sou digno de ser chamado filho, que ele me trate como um dos escravos, como um dos servos, mas eu vou. Então o segredo, irmão, quando nós erramos, é nós refletirmos que nós erramos e concordarmos que nós erramos. E buscar o que? O perdão do pai. Ele, independente se o pai daria um castigo para ele, falar, realmente é verdade. O pai poderia ter falado para ele: olha, eu falei para você que não era a hora certa de você sair. Ainda eu fiz uma fortuna e você gastou um terço dessa fortuna. E agora? Vai trabalhar mesmo, agora você vai ser escravo, agora você vai ser servo, você vai aprender, vai dar valor do que você perdeu. Foi assim que o pai fez? Não. Ele falou assim: vou me levantar. E quando ele estava no caminho, a Bíblia diz que o pai ouviu de longe. Vamos abrir um parênteses. Qual pai que quer ver o seu filho sair da sua casa precipitadamente? Qual pai que quer ver o seu filho? Porque o pai e a mãe que chegam que salvar o pai e a mãe, porque são civis, têm experiência, são trabalhos. Qual ele vai ver o seu filho assim? Assim não vem. Seu pai, está entendendo? Que todos os dias o pai esperava pelo filho. Todos os dias, a Bíblia está dizendo que o pai ouviu de longe. Quando o filho chegou, o pai não estava lá trabalhando, mexendo na terra, arrancando a lã de uma ovelhinha, não. O pai ouviu de longe. Então,
pai está de longe. O pai está esperando você chegar e falar: pai, eu errei. E você vai falar para ele ou não: Senhor, me faça como um dos seus trabalhadores. Amém. Mas ele está esperando você voltar e falar com ele. Então isso dá a entender que todos os dias o pai orava, seja no horizonte onde é: será que o meu filho vem hoje? Será que é hoje que eu vou ter o prazer de rever o meu filho que foi? Quando o filho chegou, o pai perguntou para ele: cadê a herança? Perguntou? Não. O pai perguntou: cadê as roupas que você saiu daqui? Perguntou? Cadê o anel que você saiu daqui? Que você é fazendeiro? Cadê? Perguntou? O que o pai fez? O abraçou e o beijou. Tem muitas pessoas que fazem as coisas erradas e fogem de Deus, achando que Deus vai colocar a mão pesada sobre ele e acaba perdendo a bênção. Porque Deus quer o abraçar, Deus o quer guardar, proteger, dar veste nova, chinelo novo, É verdade. anel novo. Mas os nossos pecados, que muitas vezes nós fazemos isso, e muitos estão fazendo, se afastar de Deus. Aquele jovem tomou a direção, falou: eu vou, independente da resposta do meu pai, mas eu vou. Então a palavra, querido, diz que quando ele chega, o pai o correu, abraçou, pulou no seu pescoço. Quantos são pai, quantos são mãe aqui? O seu filho, quando é pequenininho, principalmente, se ele for grandão, se ele pular no teu pescoço, ele te derruba. Mas o seu filho, tua filha, principalmente quando era pequenininho, não é gostoso quando o seu filho vem e pula no seu pescoço? Ou você vai dar um abraço nele e não se sente protegido? Foi assim que aquele jovem se sentiu. O pai não chegou metendo a chinela nele, falando: não, cadê? O que você fez? O pai simplesmente o beijou e começaram a alegrar-se. Quando nós assumimos, irmãos, que nós erramos, Deus sabe que nós somos errantes, nós somos pecadores. A Bíblia diz que desde o ventre não há ninguém que não tenha pecado, todos pecaram. Romanos diz isso daí. Então Deus sabe que todos nós somos pecadores, mas Ele tem que ver em nós arrependimento. O problema daquele jovem foi quando veio a grande fome. E o problema hoje, talvez nosso, espiritualmente, é quando vem a grande fome, a quem nós recorremos. Antes dele recorrer para o pai, que ele caiu em si, ele foi procurar ao homem de outra terra, onde ele estava. É o que muitos recordam. Às vezes Deus é o último a saber, Ele sabe, obviamente, mas Ele é o último a ouvir os nossos problemas. Como diz o ditado: conta com a torcida do Corinthians o seu problema, mas Deus não sabe, você não contou para Deus o seu problema. E aquilo ali te afasta, aquilo ali te pega, você não quer voltar para Deus. Mas aquele jovem, então, ele cai em si, volta com o pai, padeceu necessidade, padeceu, né? Mas ele volta em si. Aquele jovem de herdeiro, sabe o que ele virou? Mendigo. De herdeiro virou mendigo. Então, queridos, mas ainda bem que ele caiu em si, não foi o fim para ele. Há muitas pessoas que não caem em si, e o fim é trágico, o fim é triste. Mas aquele jovem caiu em si. E foi isso, irmão, que fez a diferença na vida dele. Quando você estiver passando por problemas, dificuldades, cai em si, irmão, e volta para o Pai. Parece que está tudo difícil, é o que muitos falam: Deus, parece que o Senhor esqueceu de mim. Deus, por que as coisas não estão dando certo? Vai e fala com Ele: Senhor, me faça como um dos teus servos, dos teus empregados, mas me aceita. E Ele vai te aceitar, queridos, em nome de Jesus. Ele se humilhou. E o engraçado, entre aspas, né, o fato é que ele chegou na casa dele, conversou com o pai dele, o pai o abraçou, o pai o beijou,
E ele não diz assim: pai, eu vim recuperar tudo que é meu. Ó, sou teu filho, eu vou mandar os servos, eu vou mandar os escravos, eu vou dar ordem, eu vou recuperar tudo que é meu. Não, ele só falou: você me faz como um dos seus trabalhadores. Há pessoas que saem da casa do Senhor e quando voltam, esperam voltar. Ou seja, vamos colocar um pastor. Ele sai e faz um monte de lambança, e quando ele volta, ele quer voltar do mesmo jeito que ele estava pregando. Ele quer voltar na mesma tribuna onde ele estava. Seja o pastor, seja qualquer ovelha. E o crente também é da mesma forma. O que ele tem, ele quer recuperar na força. E não é assim. O filho falou com o pai e falou assim: me faz como um dos seus trabalhadores. Então, imediatamente, o pai teve compaixão dele e começou a restituir tudo que ele tinha. A primeira coisa que o pai restituiu, o que foi? As vestes. Veste manchada não serviu para o pai. As vestes, quando ele saiu com uma veste limpinha. Quando ele voltou, quem cuida de porcos ia estar com roupa limpa. Então ele voltou com a roupa toda suja. Mas o pai falou aí, ó, versículo 22: mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a pior roupa. Amém? Trazei depressa a pior roupa. Aleluia. Não, trazendo para nós hoje. Se você tem uma pessoa que está ao seu lado assim, o filho, a maioria vai fazer assim, mas muitos vão dar uma lição antes de pôr essa roupa, antes de pôr esse anel, antes de colocar a sandália nos pés e matar o bezerro gordo. A orelha desse filho ou dessa filha, irmão, vai escutar uma vez poucas e poucas. Mas o pai não se importou com isso. O pai se alegrou, porque ele dizia, ele contava como se o filho dele estivesse morto. Ele olhava: meu filho, será que está vindo? Mas talvez dentro dele ele falava: cadê meu filho? Será que meu filho está morto? Então, queridos, quando o jovem chega, coloca a melhor roupa, coloca o anel, coloca a sandália nos pés e mata o bezerro, a Bíblia diz que eles começam a se alegrar. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, quando um pecador se arrepende, os anjos fazem festa. Ah, engraçado, né? Os anjos fazem festa. Tem festa no céu quando o pecador se arrepende. Então aí, irmão, voltou tudo ao normal, certo? Certo? A Bíblia diz então que o pai correu, passou, colocou a melhor roupa, o melhor anel, a melhor sandália, matou o bezerrão e foram comer o churrasco. Mas faltava quem? O irmão mais velho. Vamos ver nessa noite se nós não somos os irmãos mais velhos. Sabe por quê? Interessante. A Bíblia diz como o irmão recepciona o irmão que você não vê há muito tempo. Acho que no mínimo você faria igual o pai. Vai correr, vai abraçar, vai beijar. Por que você saiu? Depois você dá uma lavada nele que fosse, mas sem ninguém falar assim: meu irmão voltou. Qual que foi a reação do irmão mais velho? Ele se indignou. Dentro da casa de Deus, é isso que a Bíblia fala. Há muitos irmãos mais velhos. Sabe o que é isso? Quando a pessoa sai da igreja, ela se desvia, ela vai por caminhos tortuosos, vive dissolutamente, mas quando ela cai assim, volta, se arrepende, sempre tem um irmão mais velho falando assim: mas esse aí voltou? Esse aí que fez aquilo lá? Essa daí? Não, tá certo isso aí não. Eu estou na igreja faz 15 anos, 20 anos, eu não tenho oportunidade de estar tendo. Negativo, meu irmão. Isso aí é o irmão mais velho. Ele nem se alegrou pelo irmão dele que tinha voltado, ele se indignou. A Bíblia diz que então o pai sai, vai falar: meu filho, entra, instou, ou seja, entra, filho. Não vou entrar não, pai, não fica aí, Deus te abençoe. Não, entra, filho, não vai entrar não, entra, filho. Instou.
instou, chamou, rechamou. Mas por que você não quer entrar? Ó, eu sirvo o Senhor, aos crentes. Eu sirvo o Senhor já faz tantos anos. Nunca possamos. Eu nunca transgredi um mandamento do Senhor. O Senhor nunca me deu um cabrito para me matar e me alegrar com os meus amigos. Mas agora vê esse teu filho aí que pediu a parte, nem foi eu que pedi, foi ele, para dividir a herança. E ele foi, gastou tudo, já gastou a parte dele, o Senhor ainda vai e gasta. E eu que nunca, ou seja, eu nunca pequei, eu nunca transgredi um mandamento do Senhor. A resposta do pai foi para fechar a boca do irmão mais velho. O pai podia falar: não, realmente é verdade, rapaz, o que eu fiz, né? Você está aí mesmo? Pega os cabritos aí. Não é assim que o pai falou, não, irmãos. Então, dentro da igreja existe o filho mais novo, existe o filho mais velho. Tá? Então, quando uma pessoa sai da igreja, o que nós temos que fazer é orar para Deus ter misericórdia, colocar um servo dele no caminho dessa pessoa, para que ela volte para a casa do Senhor, que ela caia em si, e quando ela chegar na casa do Senhor, ela ser restaurada. Deus colocar nela um novo, vestido novo, sandália nova, e matar o bezerro para a festa. Mas muitas vezes o irmão mais velho quer fazer do irmão mais novo o bezerro, quer matar ele. Então aquele jovem ele fica dizendo: pai, eu te sirvo há tantos anos. E o pai dá uma resposta tão sábia, que eu quero ler com você. Versículo 28. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, não estava com ele, mas ele respondendo disse ao seu pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda, com as meretrizes, prostitutas, mataste o bezerro cevado. Bezerro cevado quer dizer um bezerro gordo, melhor, mas assim, tá? E ele lhe disse: filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são. Todas as minhas coisas são suas. Mas era justo alegarmos e regozijarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Sabe o que é o problema do irmão mais velho? Não usufruir da herança dele enquanto ele pode. O pai falou: tudo que eu tenho é seu. Tudo que é meu é seu. Ou seja, isso quer dizer que quem dormiu foi o filho mais velho. Quem bancou o bobo, assim, foi o filho mais velho. Porque ele está falando: tudo que é meu é seu. Ou seja, você podia ter feito 500 banquetes, meu filho. Você podia ter pegado quantos cabritos você quisesse, quantos bois você quisesse. Você podia ter pego. O que é meu é seu. Então, dentro da casa de Deus, muitas vezes tem pessoas que não usufruem do que tem. Mas quando vê o filho mais novo voltando, quer privar, quer apontar: não, esse teu filho é o gastou com as prostitutas, viveu dissolutamente, e eu não, eu sou fiel daqui. Isso mostra que é uma pessoa recolhida, irmão. Isso mostra que é uma pessoa que não soube usufruir do que ela tinha, porque o pai disse: o que eu tenho é seu. E interessante que o pai estava com ele, fala: filho, não quero entrar. E a Bíblia não fala se ele entrou ou não, pelo menos me ajuda aí, não vejo que ele entrou na Bíblia. Mas o pai instou, chamou, rechamou, explicou: filho, o teu irmão praticamente estava morto, o teu irmão estava morto, eu não tinha notícia do seu irmão. Então era justo, era de direito. Quando eu vi o meu filho vir, eu matava o melhor bezerro e me alegrava. Filho, talvez você não sabe quantas noites eu chorei esperando teu irmão. Filho, talvez você devia fazer o mesmo. Irmão mais velho, faça a mesma coisa com o irmão mais novo.
que gastou, ele que fez isso. Mas e a hora que ele foi querer comer as bolachas? Alguém falou: não, mas ele passou uns maus bocados, né? Ninguém fala isso. Só sabe falar: ah, gastou, perdeu, fez isso, fez aquilo. Você só sabe contar. E o Pai, Deus, está falando para mim e para você que a gente tem mais que se alegrar quando o perdido volta, quando aquele está caminhante ao nosso lado. Você tem que falar que ele sai rápido e aceita. Filhos, todas as pessoas boas. Se o teu pai não te deixou herança, nem uma bicicleta para você, mas você trabalha, você tem filhos, você pode deixar uma herança financeira que seja para os seus filhos, mas a melhor herança que você vai deixar é a espiritual. O seu filho copia o que você faz, o seu filho quer ver o que você vê, o seu filho quer fazer como você faz. Então, queridos, nós temos que sabermos como nós usamos a nossa herança. Então, para nós finalizarmos, a primeira coisa que nós temos que reconhecer é que nós somos errantes. Ah, eu posso ser pastor, eu posso ser missionário, eu posso ser um pastor que está lá na televisão. É errante, é pecador. Necessita da graça de Deus, da misericórdia de Deus, necessita do perdão de Deus. Da mesma forma como aquele que está desviado necessita do perdão de Deus, eu também necessito todos os dias do perdão de Deus. Nós necessitamos todos os dias do perdão de Deus. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. O negócio é nós nos alegrarmos. O que o pai fez foi fazer uma festa, um banquete. E quando o irmão mais velho chegou, a Bíblia diz que ele já ouviu a música e as danças. Então estava fazendo um barulho gostoso, vamos dizer assim. Então, quando a pessoa se arrepende, quando a pessoa volta do seu erro, tem mais é que fazer festa, né? E não olharmos, julgarmos, apontarmos, não. Aí nós nos colocamos como o irmão mais velho. E irmão mais velho, Deus teve misericórdia dele. O pai teve misericórdia do seu filho. Tudo é seu. Você está perdendo tempo. Você quer fazer um banquete? Você pode fazer, porque tudo é seu. Mas lembra que o teu irmão estava num estado bem pior que você. E eu não sabia onde ele estava. Então era no mínimo justo eu me alegrar e regozijar, porque eu tinha como morto. Eu não saberia se ele voltaria para a nossa casa. Então, irmãos, ora por aqueles que estão para fora, ora pelo quem está ao seu lado, né? Dentro da igreja nós falamos que nós amamos, que amamos, né? Mas a Bíblia diz que se nós não amamos ao nosso irmão a quem nós vemos, como nós vamos amar a Deus a quem nós não vemos? Você vê Deus? Quem já viu Deus? Você não viu Deus passando por ele, não? Olha, está entrando na hora, olha para agora. Estava esperto, meu. Mas você sente Deus. Você crê em Deus. Você vive por causa de Deus. Então, irmãos, era necessário fazer uma festa. Isso quer dizer que vai se cumprir as palavras, as profecias que foram ditas aqui. Talvez, no dia quando você menos esperar, vai sentar do seu lado desafeto seu. Quando você dá uma olhadinha para o lado, vai sentar aquela pessoa que você falou: ai. O que você está fazendo aqui? Quem mandou você vir aqui? Você sabe que eu não gosto de você. Sabe o que é isso? Irmão mais velho. Você tem que ser como um pai. Sentou do seu lado, abraça dele, dá veste nova, chinelo novo, sabe? Anel novo. Amém? Porque é fácil não dizer que nós amamos. Eu amo minha esposa, amo meu filho, amo os meus pais, amo os meus parentes.
vocês fizeram uma festa, vocês chamam o presidente da república, vocês chamam o prefeito, vocês chamam os vereadores, vocês chamam os pastores da igreja e faz um banquetaço. Amém? Não, Senhor. E aí vocês chamam os cegos, os coxos, os aleijados. Irmão, quem quer fazer uma festa, deixar de lado pessoas aparentemente normais e ter coxo na tua festa, ter cego na tua festa, ter surdo na tua festa? É esse que Jesus falou para nós chamarmos: cegos espirituais, coxos espirituais, mudos espirituais. É esse que Jesus quer que nós chamemos para a nossa festa. Quando nós temos um trabalho, exemplo, em janeiro e fevereiro, a igreja não cabe de crentes, mas um trabalho como esse hoje tem 20%. Cadê os filhos de Deus? Será que somos filhos só de festa? Por isso que eu brinquei com vocês. O pastor não conseguiu achar 12 pessoas para nós orarmos 1 hora cada um. Me lembra quando Jesus falou para os discípulos lá no Getsemane, o Pedro, o João e o Tiago: ó, vocês não conseguiram orar 1 hora comigo, eu vou morrer. Está vindo aí o Judas me traiu, eu vou morrer. Vocês não conseguiram orar 1 hora comigo. E pegaram no sono, meu amigo, que eles estavam no sono profundo. Jesus esperando o beijo dos outros. Então é tempo, irmãos, para a gente ver o que Deus está falando. A gente tem que despertar, a gente tem que cair em si. A gente tem que fazer como o filho mais novo: ó, eu errei, eu pequei, mas estou aqui, Senhor. Ó, eu não quero voltar lá como eu estava, não é isso que eu quero, não. Eu quero fazer parte de novo, eu quero ser chamado teu filho. papai. É isso que Deus quer ouvir. A Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Chega de mansinho, perdeu? Amém, perdeu. Só que agora você vai recuperar. Pedir misericórdia de Deus com Deus, você vai recuperar. Agora não chega querendo o resultado que está por cima da carne seca, não, que você não vai dar isso. Mas por que você está falando isso? A gente está careca dessa coisa, eu tenho careca, né? Saber isso aí. A Bíblia diz de 2 homens, eu gosto muito dessa história, que vai mostrar, vamos dizer novamente, o filho mais novo e o filho mais velho. A Bíblia diz de 2 homens que foram orar: o fariseu e o publicano. O fariseu parou no meio da praça, levantou as mãos para os céus e falou: Pai, graças eu te dou. Orou no meio da praça. Você ora onde você está, dependendo do lugar, você ora ou não tem pergunta? O fariseu orou: Senhor, graças eu te dou, porque eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto tenho, não roubo, não faço isso, não faço aquilo, e não sou como esse publicano. E o fariseu, irmãos, era o homem que cuidava da lei, era o homem que ele tinha o zelo pela lei. E do outro lado, o publicano, o cobrador de impostos, que era considerado ladrão, era considerado ladrão a profissão dele, porque extorquia, às vezes pesava a mão sobre os que colaboravam. E a Bíblia diz que ele nem ousava olhar para o céu, mas ele batia a mão no peito e falava: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus perguntou: quem está sendo justificado? Ele, o publicano, está sendo justificado. Mas como assim? Ele era um ladrão, suposto ladrão, e o outro era o santo, porque o fariseu se exaltou, irmãos, e Jesus o humilhou. Quando nós nos exaltarmos, porque nós somos crentes, somos pastores, somos obreiros, congregamos numa igreja grande, e aquela igrejinha lá, não, o poder de Deus está aqui, porque nós estamos numa igreja grande. Já era. Nós seremos humilhados. Então nós temos que nos humilhar para Deus nos exaltar no momento oportuno. A Bíblia diz: humilhar-vos debaixo da mão potente de Deus, e no momento certo Ele vos
Quantos querem orar, irmãos? Talvez, se eu perguntar quantos aqui são o irmão mais velho, você pode ficar com vergonha de erguer a mão. Então eu não vou falar para você não erguer a mão, para constranger. Mas eu vou orar para que, se tiver alguém no nosso meio se portando, você se sente como irmão mais velho. Essa palavra falou comigo. Eu não fui correto com fulano, com ciclano, deveria ser mais maleável. Eu vou orar e você vai orar comigo aí para Deus nos fazermos, quando nós errarmos, quando nós pecarmos, fazermos como um filho mais novo. Que se arrepende, que busca, que ora, que vai atrás, que perdeu. E não como o filho mais velho que só aponta, que não faz, que deprecia e não dá crédito para o mais novo. Amém? Outros querem orar? Levante a mão, vamos orar em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, igreja. Essa palavra fica no seu coração. É muito conhecido, mas às vezes nós temos que lembrar, para nós não cairmos nessa besteira de acharmos que nós somos melhores. Porque se nós cairmos nessa aí, nós vamos nos tornar como o irmão mais velho. E Deus quer que nós nos arrependamos e sejamos como o irmão mais velho. Pai, nós te damos graças. Nós oramos a Ti, Deus, para que o Senhor, primeiramente, venha perdoar os nossos pecados. Senhor, talvez, Deus, nós temos feito coisas que não tenham agradado ao Senhor. Talvez, Deus, muitas vezes estamos trocando, vendendo, gastando a nossa herança, que o Senhor nos repartiu entre a gente. Talvez não é a hora certa, Deus, de nós gastarmos, Pai, mas nós pedimos, perdoa os nossos pecados. Caímos em si agora, Pai, pedindo a Tua misericórdia. Transforma nossas vidas, faz-nos, ó Deus, como um dos Teus servos, mais um dos Teus servos, mas tenha misericórdia de nós. Não nos deixe, Deus, ser como o irmão mais velho, que Senhor, somente acusar, Deus, amedrontar, Senhor, ditar, mas, ó Deus, sejamos, ó Deus, abençoados pelo Senhor, Pai, mas nós te adoramos por todos que aqui estão presentes, que ouviram essa palavra, que possam, Deus, ser de bom grado, seja porque eu creio que vem da parte do Senhor, Deus, para mim servir nessa noite. Espero que tenha servido para todo o seu povo. Pai, nós te damos glórias e honras ao teu nome. E oramos pedindo a tua bênção, a tua misericórdia, o teu perdão e a tua graça sobre as nossas vidas. É no nome de Jesus que eu te peço e é no nome de Jesus que eu te agradeço para todo você. Amém, querido?